Olá, estamos aqui então retomando e revisando alguns pontos do nosso vocacional e vamos começar uma caminhada que, com a graça de Deus, agora nós não vamos interrompê-las. Desde já eu quero pedir a você que se decidiu por estar nesse carisma, se decidiu por estar nessa comunidade, que se esforce para fazer aquilo que é proposto. No momento que nós tomamos uma decisão da nossa vida, nós trazemos para nós um compromisso de cumprir com algo que é proposto a nós. E se vocês decidiram por estar nesse carisma, que é um atalho para chegar à morada eterna, à vida eterna, e vocês confiam que esse carisma pode ajudar de alguma maneira a vida de vocês ser melhor na promoção humana de cada um de vocês, eu te peço, do fundo do meu coração, que você seja fiel até o final no que vai ser proposto a você. E peço também a Deus que nós, com todas as provações, todas as dificuldades, continuemos a fazer a vontade dEle, continuemos com as nossas formações, continuemos em constante oração. Amém? Então, nesse vídeo, você vai me ver falar um pouco sobre o que é comunidade, bem rapidamente, sobre a fundação, o início, todo o nosso início, a fundação, como foi, e a estrutura da comunidade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou, a piedade divina sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine, hoje e sempre. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então vamos lá. Eu acredito que todos vocês, ou se não todos, a maioria de vocês já sabe o que é uma comunidade, mas hoje eu quero trazer uma informação diferente. Da onde surgiu essa ideia de comunidade, da onde surgiu esse ajuntamento de pessoas que decidem por viver um carisma inspirado por Deus? Desde o nosso início, algo que nós acompanhamos sobre o tempo pascal, as leituras nos revelam que aquele povo se juntavam, os primeiros cristãos, e eram uma só alma e um só coração, ou um só coração e uma só alma. Que eles juntavam tudo que tinham, davam na mão daqueles que eram os líderes para dividir de forma igual para todos. Quem tinha dava quem tinha 10, dava 10, quem tinha 2 dava 2, enfim, e depois dividia-se para todos por igual. O que é comunidade? Quando nós trazemos para um contexto, vendo os primeiros cristãos, quando nós vemos aquilo que viviam os discípulos do nosso Senhor Jesus Cristo lá no seu início, quando Jesus ressuscitou, teve a ascensão do nosso Senhor, nós vemos que eram homens que viviam a generosidade e a humildade. Isso sempre precisa estar presente no coração de alguém que se decide, sendo um missionário, para estar numa comunidade. É impossível viver bem um carisma, viver bem um vocacional, viver bem uma vocação, viver bem a vontade de Deus, no âmbito que nós estamos falando, principalmente, se não houver humildade e generosidade. Olhando todo o contexto da igreja, hoje, o antigo Papa, que hoje é santo, São Paulo VI, ele viu que a igreja ela precisava aderir algo que estava sendo soprado pelo Espírito Santo. Nós vemos lá que em João, ele narra na conversa de Jesus com Nicodemos, que o nosso Senhor fala, o Espírito sopra onde quer, ouve-se o ruído, não sabe nem de onde vem, nem para onde vai, mas ouve-se o ruído. Não sabe de onde que vem, não sei. Para onde que vai, também não sei, mas ouve-se o ruído. Quer dizer que o Espírito ele não para de soprar nem sequer um instante. O Espírito Santo vai parar de inspirar novas coisas, inspirar novidades. Então, São Paulo VI convoca um concílio, o primeiro concílio Vaticano, o concílio Vaticano II, perdão. Quando ele convoca isso, ele começa a ver que a igreja precisa viver experiências de Pentecostes. Passado o tempo, com toda essa ideia do Pentecostes, com a ideia do carisma da Beata Helena Guerra, com tudo que foi caminhando, no dia 30 de maio
de 1998, o então Papa João Paulo II, hoje São João Paulo II, vai até a Praça de São Pedro. Quando ele vai nessa praça, ele vai falar diretamente para novas comunidades e movimentos eclesiais de base. Então, naquele momento, São João Paulo II, ele diz o seguinte, eu separei para trazer aqui a vocês o que São João Paulo II diz. Esse itinerário exige da parte dos movimentos uma comunhão sempre mais sólida com os pastores que Deus escolheu e consagrou para reunir e santificar o seu povo no fulgor da fé, da esperança e da caridade. Porque nenhum carisma dispensa da referência e da submissão aos pastores da igreja. Portanto, o compromisso dos movimentos é compartilhar no âmbito da comunhão e missão das igrejas locais as suas riquezas carismáticas, de modo humilde e generoso. São João Paulo II ele diz que as novas comunidades são a primavera da igreja. São João Paulo II ele diz que a missão das novas comunidades é, seguindo os pastores, seguindo a hierarquia, que logo mais nós vamos ter uma catequese sobre, nós devemos, seguindo esses pastores, trazer aquilo que Deus confia ao nosso coração. É um carisma. Deus confiou um carisma a nós. Através do nosso carisma, nós devemos servir a igreja em missão, servir os nossos pastores, obedecer a hierarquia que é proposta a nós com humildade e generosidade. Então eu vou deixar disponível para vocês um link, ou esse próprio documento vai ser enviado a vocês, ou vai ficar disponível aqui no site, o documento de São João Paulo II para as novas comunidades. Aquilo que ele disse no dia de 30 de maio de 1998. Então ali começava um grande movimento, grandes movimentos consolidavam, e São João Paulo II disse algo que viria a mudar a igreja. Ele acabou aceitando aquilo que já vinham caminhando há algum tempo, alguns carismas que já vinham caminhando há algum tempo. São João Paulo II acaba ali afirmando, atestando os carismas, que é aquilo que nós estamos vivendo hoje. Olha só que maravilha. Um santo da nossa igreja que trouxe para nós um atestado, posso dizer assim, um alvará de funcionamento. Agora nós temos um atestado de alguém que é maior, alguém que depois vinha se tornar santo, que seria muito maior para nós. Então uma comunidade é isso, aqueles que se decidem por viver humildade e generosidade. Eu vejo uma comunidade também que nós nunca podemos perder o sentido de aquele que quer me seguir renuncie a si mesmo. Então eu devo renunciar a mim. Se eu sou uma pessoa orgulhosa, eu devo renunciar ao meu orgulho se eu estou sendo orgulhoso. Se eu estou sendo uma pessoa preguiçosa, eu devo renunciar à minha preguiça. Se eu estou sendo uma pessoa apegada, eu devo renunciar ao meu apego. Pois aquele que quer seguir a Jesus, renuncie a si mesmo. Tome a cruz e siga. Nós devemos tomar a cruz. Quando aquela pessoa decide por viver uma vocação, nenhum sofrimento é capaz de tirar a paz do coração dele. Quando a pessoa está convicta de viver a sua vocação, pode ser qualquer sofrimento, nenhum tira a paz do seu coração. Mas o que eu vejo muito numa comunidade, com esse tempo que Deus me deu a graça de viver, por outras comunidades que eu já visitei, informações que eu fiz, o que eu vejo muito é que nós nos colocamos muito vulneráveis. Nós nos deixamos levar muitas vezes pelos que falam, nós deixamos levar muitas vezes pelo que nós pensamos, pelo que nós criamos na nossa cabeça, pela nossa ideia, pelo que nós achamos de contexto criado sobre algo, conceito que nós criamos sobre algo. E uma comunidade, nós não podemos ser apegados nem mesmo à nossa opinião. Em uma comunidade, nós devemos ser desapegados até da nossa opinião, até daquilo que a gente pensa, aquilo que a gente acha que está correto, aquilo que a gente tem a visão de que é isso e pronto. Não existe nada pronto.
porque o Espírito sopra onde quer. E nós devemos, aqui já andando um pouco para a nossa estrutura de comunidade, nós devemos trazer ao nosso coração, existe uma hierarquia, e aqui com essa hierarquia eu preciso respeitá-la. Vou dar um exemplo para vocês, claro. Em uma obra, se nós tratarmos de hierarquia, existe o engenheiro, o mestre de obras, o pedreiro e o auxiliar do pedreiro. Se o engenheiro ele quiser, por hierarquia, reclamar de alguém, ele vai ao mestre de obras. Se o mestre de obras for ordenar a alguém, ele ordena ao pedreiro. Se o pedreiro tiver que ordenar a alguém, ele vai ordenar aquele que é o seu auxiliar. Em nenhum momento deve haver a ordem vindo do auxiliar de pedreiro para o engenheiro. Não deve haver. Yuri, mas então você está dizendo que todos devem ser submissos ao que o engenheiro disser? Sim. Se existe uma hierarquia, é para ser seguida. Imagina se nós que decidimos ser cristãos, caminhar segundo o nosso Senhor Jesus Cristo, não obedecermos à hierarquia daquilo que o próprio Jesus disse. Se nós decidíssemos não ser submissos ao que diz Jesus, se nós somos cristãos, decidimos por ser, nos enquadramos e queremos viver os mandamentos, nós já estamos vivendo aquilo que Deus colocou imposto para nós e nós aceitamos. Somos submissos de fato, hierarquicamente, à vontade de Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Então, isso é colocado para nós. Isso é uma estrutura. A estrutura, ela é feita assim, como numa comunidade. Se é inspirado por Deus um carisma, vem de Deus para alguém que é o fundador, os cofundadores, que todos vocês já sabem como funciona essa situação, talvez outros não sabem. É inspirado a Deus para o fundador e os cofundadores. Depois vem os primeiros membros, depois vem os segundos membros, depois vem aqueles que vão entrando. E assim por diante nós vamos tendo a hierarquia da comunidade. Dentro de uma comunidade, especificamente dessa que nós estamos tratando, desse nosso carisma, existe um núcleo, existe um respeito de soberania pelo núcleo. Acima de uma coordenação de um ministeriado, acima de um servo, acima de um vocacionado, está o núcleo. E acima do núcleo está a equipe de fundação, ou seja, o fundador e os cofundadores. Podem existir cofundadores de história, aqueles que estavam no início participando da fundação. Podem existir cofundadores fundantes, que são aqueles que estavam só e depois saíram e não fazem parte mais. E podem existir cofundadores por escolha, que é aqueles que o fundador começou a analisar com o tempo e começou a ver, olha, essa pessoa é uma pessoa para ser um pilar da comunidade, essa pessoa é outra pessoa para ser um pilar da comunidade. Então são pessoas que Deus confiou, não é verdade? Para vocês entenderem um pouco sobre essa história de cofundadores por escolha, né? Tem muita gente que... tem muita gente que questiona, né? Mas como? A pessoa é um cofundador e essa pessoa é por escolha. Para vocês entenderem, Jesus Cristo, no seu caminho de 3 anos de evangelização presente, Jesus ele teve 3 pessoas mais próximas, 3 apóstolos ali mais próximos dele. Quem eram? Pedro, Tiago e João. Quando Jesus foi no Monte Tabor, e naquele momento teve ali aquela êxtase, nós vimos a transfiguração do nosso Senhor. Quem está com Jesus? Pedro, Tiago e João. Quando Jesus está indo ali passar a sua agonia no Getsêmani, na sua oração estão com ele Pedro, Tiago e João. Sempre, nos maiores acontecimentos, quem estavam próximos eram Pedro, Tiago e João. Eu posso dizer, para você entender, que na comunidade cristã, os cofundadores fundantes são Pedro, Tiago e João. Porém, um cofundador por escolha seria quando Jesus estava caminhando com a cruz, Jesus Cristo cai e vem um homem chamado Simão de Cirene, que é imposto a ele a cruz e ele carrega com Jesus. Esse é um cofundador por escolha.
Yuri, mas talvez ele não viveu 3 anos com o nosso Senhor, ele não passou aquilo tudo, mas ele ajudou a carregar a cruz no momento que precisava de um pilar para caminhar com a cruz. Então temos que entender que há esse tipo de cofundador. Essa é a estrutura da comunidade. Se nós pegarmos, eu gosto de dizer como uma cachoeira, né? A parte de cima, a fundação, o próximo, a equipe de fundação, fundador, a equipe de fundação, o núcleo, os coordenadores, e aqui eu posso tratar os ministeriados, que são os demais, vocacionados e todos os servos. Assim acontece quando é uma graça, uma bênção, em que um servo é elogiado, o elogio sobe ao seu coordenador, que sobe ao núcleo, que está ali para gerir toda a coordenação, toda a comunidade, e é elevada a equipe de fundação, que por graça de Deus foi inspirado ao coração da equipe de fundação, em algum momento, o carisma em que aquele servo foi elogiado. Mas quando há uma reclamação, vem da fundação, que tem que responder à igreja, que tem que responder os pastores na hierarquia, que tem que responder aos documentos, que tem que assinar os documentos, que tem que responder às dívidas primeiramente. Assim desce a equipe de fundação, ao núcleo, depois vem aos coordenadores e aos demais membros. Tanto na graça quanto na dificuldade, assim é a hierarquia. Quem obedece, eu aprendi, não erra. A obediência nunca vos fará errar. Quem obedece, não erra. Então quem vive a hierarquia, não erra. Viva, peça a Deus todos os dias, olha Senhor, que eu seja humilde e generoso na minha obediência. Porque não adianta também a falsa obediência, né? Não adianta também a falsa obediência à hierarquia. Ah, não, eu aceito a hierarquia, mas alguém fala para me fazer, eu faço de qualquer jeito, eu vou ali só porque, só porque você está mandando eu estou fazendo. Não, não é assim. Nós devemos ser humildes a ponto de aceitar tanto a reclamação, como também os elogios, ser humilde para não subir no salto e achar que pode tudo, eu faço e eu aconteço. E nós também devemos ser generosos, a ponto de obedecer com generosidade. Se pediu para me fazer, eu vou ser generoso no meu serviço, eu vou fazer o máximo, o melhor que eu posso. Assim funciona. Arrisco dizer que aqueles que não aceitam e não querem viver hierarquia, eles não conseguem viver em um âmbito de comunidade e serem felizes. Não conseguem viver a sua vocação e serem felizes. Porque nós devemos viver aceitando a hierarquia, assim nós seremos felizes. Tanto nos momentos de dificuldade, quanto nos momentos de alegria. Como se deu então o início dessa comunidade? Como se deu então a fundação dessa comunidade? Então, há muito tempo atrás, olha só, 10 anos atrás, há mais ou menos, há algum tempo atrás, porque eu não sei qual vai ser o contexto que talvez vão estar assistindo esse vídeo, começava uma caminhada da minha vida com o nosso Senhor. Depois de alguns sofrimentos, depois de algumas alegrias, eu me aproximei do nosso Senhor. E sempre enquanto eu caminhava com Jesus, o nosso Senhor dizia para mim assim que queria algo a mais de mim. Jesus dizia que Ele queria algo de mim. O meu coração acelerava, inflamava em momentos que eu estava em adoração ao Santíssimo. Mas mesmo assim, eu vivia aquele momento de adoração, saía dali, continuava vivendo algumas outras coisas erradas, enfim... E foi caminhando com Jesus, com experiência com a vida dos santos. E essa experiência me fez querer largar as coisas que eu estava fazendo, que eram coisas que eu desejava fazer e fazia ali mesmo, não estava importando o relativismo. Então quando eu comecei a largar mais o relativismo, o Senhor foi inflamando mais o meu coração, Foram mais ou menos 1 ano, até que chegou no dia 15 de janeiro, que eu fui fazer a minha oração, 15 de janeiro de 2016, meu aniversário. Quando eu fui fazer a minha oração, que é de costume, todos os anos no meu aniversário, eu fui rezar, coloquei o meu joelho no chão, e nesse ano aconteceu algo diferente. Eu não conseguia rezar. O meu coração acelerava e queimava, como se tivesse uma brasa no lugar. Eu comecei a chorar, de soluçar, e não conseguia parar de chorar. Foi um desespero total. Minha mãe achava que estava acontecendo alguma coisa, me perguntava, estava na beira da cama dela, até que fui para o meu quarto, chorando, o coração queimava, as minhas mãos ficavam quentes, a minha pulsação estava forte,
e era algo que me consumia por dentro. É como diz Jeremias, né? Como se queimasse as minhas entranhas. E quando tudo aquilo foi acontecendo dentro de mim, eu fui sabendo, perguntando a Deus o que era aquilo, desesperado, achando que era alguma doença, alguma coisa do meu coração de fato. E o Senhor dizia que queria algo a mais de mim. E o Senhor disse para mim assim: olha, as aves têm ninhos, as raposas têm covas, mas o Filho do Homem não tem aonde reclinar a sua cabeça. E eu dizia a Jesus que eu não entendia, mas que eu queria aceitar a vontade dele, faça-se em mim. A ideia do faça-se, o tempo foi passando, enfim. Aquilo ficou inflamado no meu coração e eu comecei a pensar em fazer um encontro, fazer um retiro, realizar um evento, algo do tipo para os jovens, para rebanhar o povo, que era aquilo que Deus queria da minha vida. E continuava a rezar os meus textos, a ir na minha adoração na quinta-feira, a participar de grupos de oração na segunda, a participar de grupos de oração na quarta-feira, enfim, fui vivendo algumas propostas de Deus para a minha vida. O tempo passou. Quando chegou meados de julho, mais ou menos, eu me aproximei na ocasião, 2 amigos, e nós nos aproximamos, começamos a rezar, começamos a fazer algumas obras, rezar na praça, começamos a sair juntos para confraternizar, para ficar juntos mesmo, às vezes sem fazer nada, íamos juntos nos grupos de oração, fazíamos comida em casa, nós estávamos ali vivendo a fraternidade. Quando nós começamos a falar a mesma língua, conversar um pouco mais, eu fui conversando com algumas pessoas que foram me instruindo, tomamos a decisão de começar uma missão, sem mesmo saber o que era uma missão. E nós decidimos que seríamos homens e viriam mulheres também, firme na rocha. Até então nós tínhamos o nome Firme na Rocha, sem o S. O tempo começou a passar, vieram missões fora de Montes Claros. Com o tempo, o Senhor dizia para mim que viria uma geração e que eu não podia parar no singular e que deveria vir firmes na rocha. Daí começamos a viver esse carisma, começamos a viver a vontade de Deus, começaram a vir os primeiros membros, fizemos os nossos primeiros encontros e hoje estamos aqui. Por graça de Deus, temos uma estrutura, já vivemos vários perrengues, várias dificuldades juntos e estamos para continuar vivendo juntos. E essa é a estrutura da comunidade. Aqueles que querem fazer de fato a vontade de Deus. Aqueles que desejam por fazer a vontade de Deus. Aqueles que são pecadores, que são humildes para reconhecer que são pecadores, como eu, pecador, miserável, não encontrando alguém pior, o Senhor resolvia me escolher. Olhando para dentro de cada um de nós. Então, nós queremos viver isso. Yuri, eu quero viver isso. Esse primeiro vídeo é de fato para inflamar o nosso coração da vida missionária. Olha, eu quero viver, eu quero ser aquele que ajuda os pobres que me ajuda, eu quero ser aquele que fala de Jesus para a pessoa que está acabada ali, a pessoa que acha que não tem como mais, eu quero ser aquele que tira a pessoa da escravidão do pecado ao revelar a ela a palavra de Deus, eu quero ser aquele que a minha obediência mostra aos outros que nós devemos ser obedientes, que nós devemos obedecer a hierarquia, que nós devemos aceitar, que não devemos ser orgulhosos, eu quero ser aquele do id, de fazer a vontade de Deus sem olhar para trás, de colocar a mão no arado e não olhar para trás em nenhum momento, eu quero ser aquele de viver com a Santíssima Virgem Maria, aquele de viver como os santos e alcançar o céu. Então uma comunidade, já nesse primeiro vídeo vocacional que eu quero dizer para você, uma comunidade é aqueles que decidem por viver a vontade e os desígnios de Deus. Se você é uma pessoa que decidiu viver a vontade e os desígnios de Deus, então você está no lugar certo. Viva a vontade e os desígnios de Deus. Aqui nós temos uma passagem base para a nossa fundação. A nossa passagem base, eu vou ler aqui, já caminhando para a finalização desse vídeo. Está em Mateus, no capítulo 7, no versículo 24. Aquele, pois, que ouve minhas palavras e as põe em prática, é semelhante a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, vieram as enchentes, sopraram os ventos, se invertiram contra aquela casa. Ela, porém, não caiu, porque estava edificada sobre a rocha.
podem vir os ventos, as chuvas, pode ser a enxurrada, terra, pedra, qualquer coisa vai tentar contra a nossa casa, mas ela não vai cair, porque nós somos homens e mulheres decidindo ser prudentes e viver com a bondade do nosso coração, aceitando que estamos no meio de pecadores, que todo mundo erra, mas nós queremos ser felizes vivendo a vontade de Deus. Que nós possamos viver a vontade de Deus a todo instante. Na minha Bíblia, nessa passagem, tem algo interessante, vou tentar mostrar para vocês aqui. Olha, dá para vocês verem escrito aí, ó. Essa passagem da nossa fundação está escrito eternidade. Porque eu sei em quem eu pus a minha confiança. Eu sei que eu coloquei a minha vida para viver esse projeto. E que é da vontade de Deus. E que até o final, até o último segundo de vida, eu viverei a vontade de Deus. Como diz o próprio Senhor, ninguém toma a minha vida. Ninguém tira a minha vida. Eu a dou por mim mesmo. Que vocês possam ter esse desejo ardente de dar a vida por você mesmo. E a partir desse primeiro vídeo vocacional, quebrar toda ideologia, todo conceito e tudo que há em seu coração que vá contrário em você realizar a vontade de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.